Bem-vindos a mais uma aula de Ciências Humanas. Nessa semana falaremos sobre o tropicalismo, uma antropofagia cultural brasileira. Para começo da nossa conversa, vamos estabelecer o que é o tropicalismo. Tropicalismo, ou também Tropicália, foi um movimento cultural brasileiro concentrado entre os anos de 1968 e 1969, que marcou profundamente diversas formas de expressão artística, como a música, o cinema, o teatro, a poesia e as artes plásticas, tendo sido inspirado no movimento da contracultura. Lembrar que entre esse período inicia-se um período muito triste da história do Brasil, que é o período do AI-5, né? Ato Institucional número 5, decretado em 13 de dezembro de 1968, e que marcou o endurecimento da ditadura no Brasil, com o aumento da censura, das perseguições políticas, com as prisões de várias pessoas que ousaram pensar e tentar transformar o mundo, que era também uma das ideias da contracultura. Como a gente pode ver aqui nessas imagens, né? A contracultura lutava também contra a tirania da guerra do Vietnã, lutava pelos direitos civis, lutava pelos direitos das mulheres. Então foi um momento muito importante e que chegou no Brasil e inspirou essa luta contra a ditadura e pela democracia. A contracultura representou um movimento de rebeldia e insatisfação, que rompeu com diversos padrões ao contestar de forma radical comportamentos da cultura dominante. No entanto, vale lembrar que ele possui um caráter pacífico. Então, era essa rebeldia mesmo contra esses valores dominantes, contra essa ditadura, principalmente no Brasil, né? Então, a contracultura foi um importante referencial também da Tropicália. E, juntando-se a isso também, há uma influência do movimento antropofágico, dos modernistas dos anos 20, né? Principalmente no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, que foi publicado em 1928 na revista de Antropofagia. A ideia que os modernistas tinham era que nós tínhamos que digerir a cultura europeia, esses valores que até então eram dominantes, e dar a eles características brasileiras. Então, a nossa cor, a nossa alegria, o calor dos trópicos, né? Isso era importante para que a gente pudesse criar realmente uma cultura genuinamente brasileira. O lema do Manifesto Antropofágico era Tupi or not Tupi? That's the question. Tupi ou não tupi? Eis a questão. Aqui a gente vê a imagem, né, do cartaz do filme Macunaíma, que também foi peça de teatro, foi encenada nesse momento, também virou filme nesse momento do tropicalismo no Brasil. Aqui a gente tem um fragmento, porque esse movimento tropicalista também se deu na poesia. Que a gente tem um trecho de uma música de Gilberto Gil e Torquato Neto que diz assim: um poeta desfolha a bandeira, e a manhã tropical se inicia resplandente, cadente, fagueira, num calor girassol, com alegria na geleia geral brasileira, que o Jornal do Brasil anuncia. Olha então essas cores presentes, as características do Brasil, essa alegria brasileira presente nesse trecho aqui, e principalmente essa ligação com o movimento, né, que estava acontecendo lá quando ele fala do Jornal do Brasil, né, que trazia essas decisões dos ditadores. E por falar em ditadura, muitos foram perseguidos, como eu já havia dito para vocês, né, por conta de suas ideias, e um deles foi Paulo Freire. Paulo Freire, que teve uma contribuição importante na educação de jovens e adultos, que foi inclusive o criador do CIEJAS na cidade de São Paulo, lembrando que Paulo Freire foi secretário da Educação no governo Erundina, né, e que acreditava numa educação popular, que acreditava numa educação libertadora e que acreditava na cultura popular. E que, por conta disso, naquele momento, foi perseguido pelas autoridades, né? No cinema também, a contracultura vai se dar principalmente através o tropicalismo vai se dar através de Glauber Rocha. Eu falei aqui tropicalismo, contracultura, né? Porque eles são muito próximos, então às vezes a gente se confunde um pouco, né? Então, o Glauber Rocha, que tinha como lema, né, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão,
fez importantes filmes nesse período que pensaram a nossa realidade, como é o caso de Deus e o Diabo na Terra do Sol, que vocês veem aí na imagem de vocês no canto superior direito, e Terra em Transe no canto inferior direito da tela de vocês, né? Filmes que pensam a realidade brasileira, pensam aquele momento e pensam nas alternativas. No teatro também essa contestação, essa rebeldia se deu, com peças como Roda Viva, né, de Chico Buarque de Holanda, ou O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, que eram peças que falavam nessa transformação, que contestavam também ditadores, né, mas que não foram compreendidas e que acabaram, por conta de suas ideias libertárias, sendo perseguidas. Inclusive a gente vê aqui na imagem uma imagem de uma manchete da Folha de São Paulo que fala sobre essas perseguições, né? Artistas agredidos e teatro depredado, né? Depois da apresentação da peça Roda Viva. Lembrar que esse período foi um período bastante difícil, principalmente por conta da decretação do Ato Institucional número 5, o famoso AI-5, o dia 13 de dezembro de 1968. Que visava o quê? Dar um basta nessa contestação, nessa rebeldia, que era uma rebeldia que acontecia não só no Brasil, mas no mundo, né? Em vários lugares do mundo, em 1968, ocorrem manifestações, principalmente estudantis, né, de jovens, que lutam por transformações, mas que no Brasil, essa ditadura que havia assumido em 1964, acha importante frear, e por conta disso institui então o AI-5. O AI-5 ele faz o quê? Ele endurece a censura, ele aumenta as perseguições políticas, ele promove o desaparecimento de presos políticos, ele, enfim, visa barrar essa contestação, segurar mesmo, principalmente com a implantação da censura, que vai afetar, além de tudo, as manifestações culturais. O teatro, a música vão sofrer com essa censura. Como a gente pode ver aqui nessa imagem de Caetano Veloso, que foi preso, né, fichado. Aí vocês veem, além da foto dele, né, preso, também o dossiê que foi elaborado pelo DOPS, que era a Polícia Política, né, Departamento de Ordem Política e Social, que foi um instrumento da ditadura para perseguir essas pessoas que faziam a contestação ao regime, né? Mas isso não impediu que as pessoas continuassem reclamando a volta da democracia, que continuassem lutando contra a censura, que se pudesse o Brasil realmente caminhar para as transformações sociais e econômicas que tanto necessitamos. E esse movimento foi encampado principalmente pelos artistas, né? Aqui a gente vê um trecho de para não dizer que não falei das flores, né? Que diz assim: nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Olha que letra subversiva, né, do Geraldo Vandré, que inclusive acabou sendo preso por conta disso, né? Apesar do aumento da censura, isso não conseguiu abafar a luta, tanto do movimento estudantil como da classe artística também, embora eles mais sofressem com as perseguições, né? Aqui a gente tem a capa de um disco do Caetano Veloso, que marca, né, esse movimento, esse disco chama inclusive Tropicália, e que tem aqui, do lado, aqui a letra do Proibido Proibir, né? Importante música desse período aí. E também é lógico, através de jornais como o Pasquim, né, que faziam a crítica velada à ditadura, que sofreram também com a censura, mas que davam um jeito, através do humor, de fazer a crítica a esses ditadores, né? Agora que a gente aprendeu um pouquinho sobre isso, vamos às nossas atividades? A primeira questão que a gente coloca é a seguinte: para você, qual a importância da educação e da cultura para as mudanças sociais e políticas no Brasil e no mundo, né?
Por que educação e cultura realmente são importantes para que a gente possa fazer mudanças sociais e políticas, a gente possa transformar o mundo num mundo melhor, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso e escrever, ok? Segunda questão que a gente coloca é o seguinte: na sua opinião, o movimento tropicalista ajudou a valorizar e fortalecer uma cultura popular e inclusiva no Brasil? Então, será que essa tentativa de popularizar a cultura, de fazer com que a cultura chegasse a todas as pessoas, foi importante? Ela realmente conseguiu incluir as pessoas? Então vamos pensar e escrever um pouquinho sobre isso. E por fim, a terceira questão que a gente coloca é a seguinte: como podemos incentivar e valorizar a cultura popular na nossa escola e no nosso bairro? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Vamos pensar como pensavam aquelas pessoas no final dos anos 1960 e que se preocupavam também com essa questão de levar a cultura a todos os cantos, ok? E para saber um pouquinho mais, né, toda aula a gente põe um pouco sobre isso, né, para que a gente possa aprofundar mais sobre o assunto, a gente tem duas sugestões essa semana, né? A primeira é uma cartilha sobre Paulo Freire, que fala sobre educação popular e direitos humanos, está disponível no site da prefeitura, inclusive, através desse download que a gente coloca aí do lado esquerdo do vídeo de vocês. E outra sugestão que a gente dá, bastante importante, é que vocês assistam ao filme Terra em Transe, do Glauber Rocha, que está disponível integralmente no vídeo. Um filme bacana, inclusive, para a gente pensar os tempos atuais. Ele dialoga bastante com a situação em que vivemos. Ok? Bem, gente, é isso que a gente queria falar nessa semana. Nós agradecemos novamente a participação e o engajamento de vocês nas nossas aulas. Lembrando que estamos chegando ao final do ano, né? E essa é a nossa penúltima aula, né? E também lembrar que não temos mais os nossos plantões de dúvidas, infelizmente. Mas estamos disponíveis para quem quiser entrar em contato conosco para esclarecer qualquer outro tipo de dúvida aí. Aproveitamos para desejar a vocês uma ótima e maravilhosa semana e muita saúde, ok? Até mais!